Tem gente que diz que humilhação é coisa passageira, que a gente escuta, engole e no dia seguinte já esqueceu. Mas essas pessoas nunca foram humilhadas pelo próprio filho. Nunca ouviram, da boca de quem carregaram no ventre, as palavras que fazem a gente querer encolher até desaparecer. Porque quando a ofensa vem de fora, a gente se defende. Mas quando vem de dentro, a gente só abaixa a cabeça. Me chamo Ivone Aparecida de Souza, tenho 67 anos. E essa história começa numa noite de sábado, num salão de festas decorado com flores brancas e douradas, no casamento do meu sobrinho Vinícius. Eu estava usando o meu melhor vestido, um conjunto azul marinho que comprei numa loja do centro de Sorocaba depois de 4 meses juntando dinheiro das aulas de reforço que eu dava para crianças do bairro. 4 meses. Cada nota guardada com cuidado numa lata que ficava em cima da geladeira, porque eu queria estar bonita naquele dia. Queria que meu sobrinho me visse ali e sentisse orgulho. Cheguei ao salão por volta das 7 da noite. Fui de ônibus porque Rodrigo não ofereceu carona e eu não quis pedir. Desci no ponto mais próximo e caminhei 2 quarteirões de salto baixo, com medo de tropeçar na calçada irregular. O lugar ficava num bairro nobre de Campinas, um daqueles espaços que a gente vê em revista e nunca imagina que vai pisar. Lustres de cristal pendurados no teto, mesas redondas com toalhas brancas engomadas, arranjos de flores frescas que perfumavam o ar inteiro. Tinha um tapete vermelho na entrada e um painel enorme com a foto dos noivos. Vinícius estava lindo, de terno escuro, ao lado da noiva Fernanda, que sorria com os olhos brilhando. Eu parei na entrada por um instante, só para absorver tudo aquilo. Meu coração estava cheio de uma alegria que eu não sentia há tempos. Vinícius era como um filho para mim, e vê-lo ali, prestes a se casar, me enchia de uma emoção que eu não conseguia colocar em palavras. Ajeitei a gola do meu vestido, passei a mão no cabelo que tinha arrumado em casa mesmo, na frente do espelho do banheiro, com grampos que comprei na farmácia, porque salão de beleza não cabia no meu orçamento. Passei meu único perfume, aquele que guardo para ocasiões especiais, e olhei para o meu reflexo no vidro da porta de entrada. Achei que estava bem, achei que estava digna, e entrei. Foi quando vi Rodrigo. Meu filho estava parado perto do bar, com a esposa Denise ao lado. Ele usava um terno cinza bem cortado, gravata de seda, sapato que brilhava. Denise estava de vestido longo cor de champanhe, cabelo preso num penteado elaborado, brincos que pareciam caros. Os dois formavam o tipo de casal que chama a atenção quando entra num lugar. E eu, ali na frente deles, com meu vestido azul marinho da loja do centro, me senti como se estivesse entrando no lugar errado. Rodrigo me olhou de cima a baixo. Eu conheço aquele olhar. É o olhar que ele aprendeu a ter depois que casou com Denise. O olhar de quem mede as pessoas pelo que vestem, pelo que mostram, pelo que aparentam. Seus olhos foram dos meus sapatos até o meu cabelo, e eu vi a expressão dele mudar. O maxilar travou, as narinas se abriram levemente, e então ele disse, sem abaixar a voz, sem se preocupar com quem estava ao redor, como se estivesse falando sobre o tempo. Essa roupa velha, mãe? Que vergonha! Parece que a senhora saiu de um brechó. Denise deu uma risadinha pelo nariz. A sogra dela, Dona Silvia, que estava logo atrás, virou o rosto para disfarçar um sorriso. Uma senhora que eu não conhecia, parada ao lado com uma taça na mão, arregalou os olhos e olhou para mim com aquela piedade que dói mais do que o próprio insulto. Um casal que passava atrás de mim diminuiu o passo, trocou um olhar constrangido e seguiu em frente fingindo que não tinha ouvido. Mas todo mundo ouviu. Meu rosto queimou. Senti um calor subir do peito até as orelhas, como se alguém tivesse jogado água fervente por dentro de mim. Meus olhos arderam, mas eu não chorei. Não ali, não na frente deles. Apertei a alça da minha bolsa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Engoli o nó que se formou na garganta e fiz o que sempre fazia quando Rodrigo me diminuía. Abaixei a cabeça. Murmurei um desculpa que ninguém pediu. E saí andando. Atravessei o salão inteiro com os olhos no chão. Passei pelas mesas decoradas, pelo buffet que ainda estava sendo montado, pelos garçons que circulavam com bandejas de espumante. Ninguém me parou. Ninguém me chamou. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Fui até o fundo do salão, onde tinha uma mesa vazia perto da saída de emergência.
Uma daquelas mesas que sobraram na organização, sem arranjo de flores, sem cartão com nome. Puxei a cadeira e sentei. Ali, sozinha, com a bolsa no colo e as mãos tremendo, eu olhei para o salão cheio de gente bonita, perfumada, bem vestida, e me senti a pessoa mais invisível do mundo. Não era a primeira vez que Rodrigo me fazia sentir assim, mas era a primeira vez que eu sentia aquilo com tanta nitidez, com tanta clareza, como se alguém tivesse acendido uma luz forte dentro de uma sala escura, e eu finalmente pudesse ver o tamanho do estrago. A cerimônia começou meia hora depois. De onde eu estava, conseguia ver o altar montado no centro do salão, as cadeiras enfileiradas, os convidados se acomodando. Vinícius entrou com a mãe dele, minha irmã Sônia, pelo braço. Sônia estava emocionada, enxugando os olhos com um lenço de papel. E eu quis tanto estar ali perto dela, dividindo aquele momento. Mas fiquei onde estava, no fundo, no canto, no lugar que eu achava que merecia. A noiva entrou e o salão inteiro suspirou. Fernanda estava linda, com um vestido que parecia feito de luz, uma cauda longa que deslizava pelo tapete como se flutuasse. Vinícius a esperava no altar com os olhos marejados, e quando ela chegou até ele, ele segurou as mãos dela e sorriu de um jeito que me lembrou o menino que ele foi. O menino que sentava na minha mesa de cozinha para estudar até tarde, que comia o arroz com feijão que eu preparava sem reclamar, que me abraçava quando tirava nota boa e dizia: "Obrigado, tia, obrigado por tudo." Meus olhos encheram de água, mas dessa vez não era de tristeza. Era de algo que eu não sabia nomear. Talvez orgulho. Talvez saudade de uma versão de mim mesma que ainda acreditava que o amor dado em silêncio seria reconhecido. Eu queria estar mais perto. Queria estar sentada ali na frente, ao lado da minha irmã Sônia, dividindo aquele momento como família. Mas algo dentro de mim dizia que eu não merecia aquele lugar. Que meu vestido era simples demais, meu cabelo era comum demais, minha presença era pequena demais para estar entre aquelas pessoas. E o pior é que essa voz dentro de mim tinha o tom exato da voz do meu filho. Os votos foram ditos, as alianças trocadas, e o salão explodiu em aplausos. Todo mundo se abraçou. Rodrigo e Denise estavam na terceira fileira, aplaudindo de pé, sorridentes, como se fossem os convidados mais importantes da festa. E eu, lá atrás, bati palma sozinha, sem que ninguém visse. O jantar foi servido. As mesas da frente receberam os pratos primeiro, e a minha, como era de se esperar, foi a última. Um garçom chegou quase pedindo desculpas, como se tivesse esquecido que havia alguém ali. Comi em silêncio. Um prato de salada, um pedaço de carne, arroz com ervas. A comida estava boa, mas eu mal sentia o gosto. Cada garfada descia pesada, misturada com o nó na garganta que eu tentava engolir desde a entrada do salão. Minha cabeça estava longe dali. Estava lembrando de todas as vezes que Rodrigo me fez sentir pequena, de todos os comentários que eu engoli com um sorriso forçado, de todos os jantares em que fui tratada como uma intrusa na minha própria família. Lembrei de quando Rodrigo fez 30 anos. Eu passei 3 dias preparando uma festa surpresa na minha casa. Fiz bolo de chocolate, que era o preferido dele desde criança, encomendei salgadinhos, comprei balões. Quando ele chegou, olhou para tudo e disse que preferia ter ido jantar fora com Denise. Ficou 20 minutos, comeu um pedaço de bolo por educação e saiu. Eu desmontei a festa sozinha, guardando os balões que ninguém estourou. Lembrei da vez em que fui visitar os netos, e Denise disse que eu não precisava trazer bolo, porque as crianças estão de dieta. O bolo de milho que eu tinha feito de madrugada ficou na sacola, e eu trouxe de volta para casa sem abrir. Lembrei da festa de aniversário do Pedro, meu neto mais velho, quando o Rodrigo me pediu para não postar fotos nas redes sociais porque não ficaram boas. As fotos em que eu aparecia, ele quis dizer. Lembrei do Natal do ano passado, quando cheguei com presentes embrulhados com papel de seda que eu mesma cortei e colei com fita adesiva. E Denise empurrou as caixas para o canto da sala sem abrir, dizendo que depois as crianças veriam. Nunca abriram. Até hoje não sei se as crianças sequer souberam que a avó tinha levado presente. Cada lembrança era uma pedrinha que eu tinha engolido ao longo dos anos, achando que era normal, achando que era o preço de manter a família unida.
Mas sentada ali naquela mesa vazia, olhando para o meu vestido azul marinho que 4 meses antes me fazia sentir bonita e agora me fazia sentir ridícula, eu entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Eu não estava mantendo uma família unida. Estava mantendo uma ilusão. Uma ilusão onde eu existia apenas para servir. E quando não servia mais, era descartada como uma roupa velha. A música começou a tocar. Os convidados foram para a pista de dança. Rodrigo e Denise dançaram juntos, rindo, rodando, parecendo um casal de novela. Minha irmã Sônia dançou com um primo. Os padrinhos brindaram. E eu fiquei na minha cadeira, assistindo a festa acontecer ao meu redor como se houvesse um vidro entre mim e o resto do mundo. Foi quando o DJ abaixou a música e Vinícius subiu no pequeno palco montado no canto do salão. Pegou o microfone, ajeitou o terno e pediu a atenção de todos. O burburinho foi diminuindo aos poucos até que o salão ficou em silêncio. Todo mundo achou que seria o discurso tradicional. O agradecimento aos pais, à noiva, aos padrinhos, o brinde final antes de cortar o bolo. Mas Vinícius não começou agradecendo os pais. Não começou falando da noiva. Ele olhou para o salão inteiro com uma seriedade que ninguém esperava, respirou fundo e disse que antes de qualquer agradecimento, precisava fazer algo que deveria ter sido feito muito tempo atrás. Disse que naquele salão havia uma pessoa sem a qual ele não estaria ali. Não estaria formado, não estaria empregado, não estaria casando. Meu coração acelerou sem eu entender por quê. Larguei o guardanapo que estava amassando nas mãos. Minha respiração ficou curta. Ele levantou o braço e apontou. Apontou diretamente para mim. Lá no fundo do salão. Sozinha. Na mesa sem arranjo de flores, sem cartão com nome, perto da saída de emergência. E disse, com a voz firme e clara, que ecoou por cada canto daquele salão. Aquela senhora de azul sentada lá atrás é a pessoa mais importante da minha vida. O salão inteiro virou para me olhar. 200 e poucas pessoas, todas ao mesmo tempo, viraram a cabeça na minha direção. Eu senti o peso daqueles olhares como nunca tinha sentido antes. Mas dessa vez, não era o peso da vergonha. Era outra coisa. Algo que eu tinha esquecido que existia. E eu, que segundos antes era invisível, de repente era a única pessoa que todos queriam ver. Vinícius continuou falando. Mas o que ele disse mudou tudo. Mudou a noite, mudou a festa, mudou a forma como aquelas pessoas me olhavam. E mudou, principalmente, a cara do meu filho Rodrigo, que pela primeira vez na vida, sentado ali na terceira mesa com o terno caro e a gravata de seda, não teve onde se esconder. Mas isso eu conto no próximo capítulo. Vocês precisam entender uma coisa antes de eu contar o que Vinícius disse naquele microfone. Precisam entender de onde veio aquele menino, o que ele viveu e por que ele fez o que fez naquela noite. Porque nenhum discurso nasce do nada. Ele nasce de uma história. E a história de Vinícius começa mais de 20 anos antes daquele casamento, numa tarde de chuva, na porta da minha casa. Minha irmã Sônia sempre foi a mais bonita da família. Tinha olhos verdes, cabelo escuro, sorriso fácil. Casou cedo, aos 19 anos, com um rapaz chamado Osvaldo, que prometeu o mundo para ela. Vinícius nasceu 1 ano depois, e por um tempo as coisas pareciam bem. Mas Osvaldo era o tipo de homem que some quando a responsabilidade aperta. Primeiro sumia por dias, depois por semanas. Quando Vinícius fez 5 anos, Osvaldo saiu de casa para comprar cigarro e simplesmente não voltou mais. Sônia ficou sozinha, com um filho pequeno, sem emprego fixo, morando num quartinho alugado nos fundos de uma casa no Jardim Ipanema. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, saía de madrugada e voltava à noite. Vinícius ficava com uma vizinha idosa que cuidava dele por um prato de comida. Quando a vizinha não podia, ele ficava sozinho. Com 5, 6, 7 anos, ficava sozinho num quartinho sem televisão, sem brinquedo, esperando a mãe voltar. Eu soube de tudo isso aos poucos, porque Sônia era orgulhosa. Não pedia ajuda, não reclamava, mas numa tarde de chuva forte, ela apareceu na minha porta com Vinícius pela mão. O menino estava com febre, os olhos fundos, uma tosse que arrepiava. Sônia me olhou e pela primeira vez vi minha irmã desmoronar. Disse que não tinha dinheiro para remédio, que o posto de saúde estava lotado, que não sabia mais o que fazer.
Naquela noite, eu dei banho no Vinícius, preparei uma sopa quente, dei o remédio que tinha em casa e coloquei ele para dormir na cama do Rodrigo, que nessa época já tinha uns 17 anos. Sônia ficou sentada na minha cozinha tomando café e nós conversamos até de madrugada. Ali, eu entendi que a situação era muito pior do que eu imaginava. A partir daquele dia, assumi um compromisso que nunca falei em voz alta. Vinícius passou a vir para minha casa depois da escola. Eu dava lanche, ajudava com o dever e, aos poucos, fui assumindo os custos que Sônia não conseguia cobrir. Material escolar, uniforme, tênis quando o dele rasgava. Rodrigo achava que eu estava só ajudando a tia Sônia de vez em quando. Ele nunca perguntou os detalhes, e eu nunca ofereci. Quando Vinícius completou 12 anos, a escola onde ele estudava fechou. A única opção gratuita era do outro lado da cidade, quase 2 horas de ônibus. Eu não aceitei aquilo. Fui até uma escola particular no centro, conversei com a diretora, expliquei a situação e consegui uma bolsa parcial. A outra metade da mensalidade ficou comigo. A partir dali, eu pagava na escola de Vinícius todo mês, religiosamente, como quem paga uma conta de luz. Era sagrado. Podiam faltar outras coisas, mas aquela mensalidade não atrasava. Para dar conta, comecei a dar mais aulas de reforço. De manhã, de tarde, às vezes à noite, ensinava português, matemática, até ciências quando precisava. Tinha dias que eu saía de casa às 6 da manhã e só voltava às 9 da noite. Chegava com os pés inchados, as costas doendo, mas com a certeza de que aquele menino ia ter uma chance na vida. Vinícius sempre foi inteligente, tinha facilidade com números, gostava de desenhar plantas de casas no caderno, sonhava em ser engenheiro desde pequeno. Quando ele me mostrava aqueles desenhos com medidas escritas do lado, eu sentia uma coisa no peito que não sei explicar. Era como ver uma semente brotando, e eu sabia que se ninguém regasse, ela ia secar. Quando ele chegou ao ensino médio, as notas eram excelentes. Os professores diziam que ele tinha potencial, que deveria tentar vestibular para engenharia. Mas faculdade particular era outro universo. A mensalidade custava mais do que minha aposentadoria. Sônia mal conseguia pagar o aluguel. E Vinícius, já com 17 anos, começou a falar em largar os estudos para trabalhar e ajudar a mãe. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha um Corsa 2003, azul, que Ademar havia deixado. Era o único bem material que me restava do meu marido. Cada vez que eu entrava naquele carro, sentia o cheiro dele, lembrava das viagens que fizemos juntos, das tardes de domingo que ele dirigia até a represa só pra gente tomar um sorvete no caminho de volta. Aquele carro era mais do que um veículo. Era uma memória. Era um pedaço do Ademar que ainda estava comigo. Mas eu olhei para aquele carro e olhei para o futuro do Vinícius. E entendi que Ademar teria feito a mesma coisa. Vendi o Corsa por um valor que cobriu a matrícula e as primeiras mensalidades. Peguei um empréstimo consignado na aposentadoria para complementar. E comecei a vender marmita nos fins de semana. Sábado e domingo, eu acordava às 4 da manhã. Cozinhava arroz, feijão, frango assado, farofa, vinagrete. Montava as quentinhas em embalagens de isopor, empilhava tudo num caixote que amarrava no bagageiro da bicicleta e saía pedalando pelas ruas de Sorocaba. Sol ou chuva, frio ou calor. Com mais de 50 anos, eu pedalava quilômetros entregando marmita para operário de obra, para porteiro de prédio, para quem quisesse comprar. Vinícius sabia de tudo. Ele ia na minha casa toda semana, me ajudava a lavar as panelas, secava as embalagens e ficava estudando na minha mesa de cozinha enquanto eu preparava as marmitas do dia seguinte. Aquela mesa viu muita coisa. Viu os cadernos dele abertos, viu as panelas fumegando, viu as notas de dinheiro que eu contava de madrugada para ver se dava para pagar a mensalidade do mês. E viu também as lágrimas que às vezes caíam sem eu perceber, de cansaço, de preocupação, de medo de não dar conta. Teve uma noite no 3º ano da faculdade que nunca vou esquecer. Vinícius apareceu na minha porta por volta das 10 da noite. Estava com os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado, a mochila pendurada num ombro só. Quando abri a porta e vi o estado dele, senti meu estômago afundar. Puxei ele para dentro, coloquei água para esquentar e esperei. Ele sentou na cadeira da cozinha,
a mesma cadeira onde sentava desde os 7 anos, e começou a falar. Disse que não aguentava mais, que se sentia um peso, que olhava para os colegas da faculdade que tinham carro, apartamento e estágio garantido pelo pai e se sentia um impostor. Disse que tinha vergonha de depender da tia para tudo, que eu já tinha feito demais, que ele ia trancar a matrícula e arranjar um emprego para me devolver cada centavo. Eu escutei tudo sem interromper. Servi o café, coloquei um pedaço de bolo de fubá no prato dele e esperei ele terminar. Quando ele ficou em silêncio, eu olhei nos olhos dele e disse uma coisa que veio de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Disse: Vinícius, vergonha é não tentar. Vergonha é ter a chance e desperdiçar. Você não é um peso. Você é o meu maior orgulho. E se eu estou fazendo isso, não é para você me devolver nada. É porque eu acredito em você. E quando a gente acredita em alguém de verdade, não coloca preço nisso. Ele ficou quieto por um longo tempo. O café esfriou na xícara. O bolo ficou inteiro no prato. Então ele se levantou, veio até mim e me abraçou. Um abraço demorado, apertado, daqueles que a gente sente no peito e não só nos braços. E naquele abraço, sem precisar de palavras, ficou dito tudo o que precisava ser dito. Vinícius não trancou a faculdade. Continuou. Se formou em engenharia civil com uma das melhores notas da turma. Na formatura eu estava na plateia, com o mesmo tipo de vestido simples que sempre usei, e quando ele subiu para pegar o diploma, olhou diretamente para mim e ergueu o canudo no ar. Naquele momento, eu soube que cada marmita, cada pedalada, cada centavo, cada noite mal dormida tinha valido a pena. Rodrigo nunca soube de nada disso. Nunca perguntou como eu vivia, como pagava minhas contas, o que fazia com meu tempo ou meu dinheiro. Para ele, eu era apenas a mãe velha que morava sozinha e que aparecia nos eventos com roupa simples. Ele não fazia ideia do que eu tinha construído em silêncio. E não fazia ideia de que naquele casamento, aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Agora voltemos ao salão. Ao microfone. A voz de Vinícius ecoando pelas caixas de som. Ele apontou para mim e disse: Aquela senhora de azul sentada lá atrás é a mulher que pagou cada centavo da minha faculdade. Ela vendeu o carro do marido que já tinha partido para pagar minha matrícula. Vendeu marmita de bicicleta com mais de 60 anos, sol e chuva, para eu poder estudar engenharia. Ela nunca contou isso para ninguém. Nunca pediu nada em troca. Nunca fez questão de aparecer. E hoje, nesse casamento, ela está sentada sozinha no fundo do salão, porque alguém decidiu que ela não era digna de estar na frente. O silêncio que tomou conta daquele lugar foi o tipo de silêncio que pesa no peito. Ninguém respirava, ninguém se mexia. 200 pessoas paralisadas, olhando para mim, processando o que tinham acabado de ouvir. A noiva Fernanda levou a mão à boca e começou a chorar. Minha irmã Sônia, que estava na mesa da frente, cobriu o rosto com as 2 mãos. Vinícius não parou. Continuou. Tudo o que eu sou, tudo o que eu conquistei, o diploma, o emprego, esse casamento, esse terno que eu estou usando, nasceu do sacrifício de uma mulher que a própria família trata como invisível. Mas ela não é invisível. Ela é a maior pessoa que eu conheço. E eu não podia casar sem que todo mundo aqui soubesse disso. E então aconteceu. Uma pessoa na mesa da frente se levantou. Depois outra. Depois a mesa inteira. Como uma onda que começa devagar e vai crescendo, o salão inteiro foi ficando de pé. As palmas começaram baixas e foram subindo, subindo, até virar uma ovação. Gente que eu nunca tinha visto na vida estava de pé, batendo palma, alguns com os olhos molhados, outros sorrindo, todos olhando para mim. E Rodrigo? Rodrigo estava na terceira mesa, exatamente onde eu podia vê-lo. Seu rosto primeiro ficou branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado de uma vez. Depois ficou vermelho, de um vermelho escuro que subia do pescoço até as orelhas. Ele olhou para o lado, procurando uma saída. Olhou para baixo, fingindo que mexia no celular. Tentou bater palma com os outros, mas as mãos dele se moviam no ritmo errado, descompassadas, falsas. Denise puxou o braço dele e sussurrou algo no ouvido. Ele se levantou e tentou sair pela lateral do salão, mas o caminho estava bloqueado. As pessoas estavam de pé. Os garçons tinham parado para assistir e ele ficou ali,
preso, encurralado entre as cadeiras e a própria vergonha. Obrigado a ouvir, obrigado a ver, obrigado a sentir, nem que fosse por um minuto, o peso do que tinha feito comigo a vida inteira. Eu olhei para ele naquele momento, e pela primeira vez em muitos anos, quem sentiu vergonha não fui eu. Vinícius desceu do palco, atravessou o salão inteiro sob os aplausos e veio até minha mesa. Me estendeu a mão e disse com a voz embargada: Tia Ivone, o lugar da senhora nunca foi aqui atrás. Vem comigo. Eu segurei a mão dele, me levantei devagar e caminhei com ele pelo salão. Cada passo que eu dava, as pessoas abriam espaço. Algumas tocavam meu braço ao passar. Uma senhora que eu não conhecia apertou minha mão e disse baixinho: Deus te abençoe. A noiva Fernanda veio ao meu encontro, me abraçou com força e disse ao meu ouvido entre soluços: Obrigada por tudo que a senhora fez pelo homem que eu amo. Vinícius me levou até a mesa principal, puxou a cadeira ao lado da dele e disse: Esse sempre foi o seu lugar. Eu sentei ali, com meu vestido azul marinho da loja do centro, com meu cabelo arrumado com grampos de farmácia, com meu perfume guardado para ocasiões especiais. E pela primeira vez naquela noite, não senti vergonha de nada. Senti algo que eu tinha esquecido que merecia sentir. Orgulho de quem eu sou, mas aquela noite não terminou ali. Porque enquanto o salão inteiro me aplaudia, enquanto Vinícius segurava minha mão na mesa principal, enquanto a noiva secava as lágrimas e os convidados voltavam aos poucos para seus lugares, uma coisa estava acontecendo dentro de mim que ninguém conseguia ver. Uma transformação silenciosa, profunda, que não tinha a ver com aplausos ou homenagens. Tinha a ver com uma pergunta que eu nunca tinha tido coragem de fazer a mim mesma. Por que eu deixei chegar a esse ponto? E a resposta para essa pergunta estava guardada em 25 anos de memórias que eu precisava finalmente encarar. Vocês devem estar se perguntando como um filho chega ao ponto de humilhar a própria mãe na frente de 200 pessoas. Eu também me perguntei isso durante anos. Procurei respostas nas minhas lembranças, nos detalhes que ignorei, nos sinais que fingi não ver. E a verdade é que Rodrigo não se transformou de uma hora para outra. Foi um processo lento, silencioso, que aconteceu bem debaixo do meu nariz, enquanto eu estava ocupada demais sendo mãe, para perceber que já estava perdendo meu filho. Para vocês entenderem, eu preciso voltar ao começo. Quando Ademar partiu, levado por um problema no coração que ninguém sabia que existia, Rodrigo tinha 9 anos. Era um menino quieto, de olhos grandes, que gostava de desenhar e ficava grudado em mim o dia inteiro. A partida do pai abalou ele de um jeito que eu nunca consegui medir por completo. Ele parou de brincar na rua, parou de falar com os colegas da escola, parou de desenhar. Passava as tardes sentado na cadeira onde Ademar costumava sentar, olhando para o quintal sem dizer uma palavra. Eu tentei de tudo. Levei ele para conversar com a psicóloga do posto de saúde, mas ele se recusava a falar. Comprei cadernos de desenho novos, mas eles ficavam em branco. A única coisa que parecia trazer alguma vida de volta para os olhos dele era quando eu sentava do lado e ficava ali, em silêncio, só fazendo companhia. Foram meses assim. Meses em que eu trabalhava de dia, dava aula à noite e, quando chegava em casa, sentava naquela cadeira ao lado dele até ele adormecer. Com o tempo, Rodrigo foi voltando. Devagar, como quem reaprende a andar depois de uma queda feia. Voltou a ir para a escola, fez alguns amigos, começou a se interessar por futebol. Mas algo nele tinha mudado. Tinha uma dureza nos olhos que não existia antes. Uma desconfiança com o mundo, como se a vida já tivesse mostrado para ele que as coisas boas podem desaparecer sem aviso. Eu me dediquei a esse menino como nunca me dediquei a nada. Trabalhava para sustentar a casa, mas cada momento livre era dele. Ajudava com dever, ia a jogo de futebol no campo do bairro, preparava o lanche que ele mais gostava. Quando ele entrou na adolescência, fiz questão de ser presente sem ser invasiva. Dei espaço, mas sempre deixando claro que eu estava ali. A gente morava em Sorocaba, na mesma casa do Jardim Santa Rosália que Ademar tinha deixado quitada. Era simples, mas era nossa. Rodrigo estudou em escola pública, porque era o que eu podia oferecer, e se formou no ensino médio sem grandes brilhos, mas também sem problemas. Quando decidiu fazer faculdade de administração, eu apoiei com tudo que tinha.
Paguei cursinho pré-vestibular com dinheiro das aulas particulares e torci cada dia até ele passar. Rodrigo se formou aos 24 anos. Na formatura, eu estava na plateia, chorando de orgulho, com um vestido que tinha comprado numa promoção do centro. Ele me abraçou naquele dia e disse: "Obrigado por tudo, mãe. Eu não teria conseguido sem você." Guardo essas palavras até hoje. Guardo porque foram as últimas palavras de gratidão genuína que ouvi do meu filho. Pouco depois da formatura, ele conseguiu emprego numa empresa de logística em Campinas. Era uma oportunidade boa, salário melhor do que qualquer coisa que Sorocaba podia oferecer. Ele se mudou, alugou um quarto num apartamento dividido com outros rapazes e, no começo, ligava todo dia. Me contava do trabalho, das dificuldades, dos colegas. Eu ouvia tudo com atenção, dava conselhos quando ele pedia e ia visitá-lo pelo menos uma vez por mês, levando marmita congelada para a semana inteira. Foi em Campinas que ele conheceu Denise. Ela trabalhava no mesmo prédio comercial, era assistente administrativa, 3 anos mais nova que ele. Bonita, decidida, com um jeito de falar que misturava doçura com firmeza. O pai dela, seu Valdir, era dono de uma loja de materiais de construção e a mãe, Dona Silvia, nunca tinha precisado trabalhar. Denise cresceu com conforto, não com luxo, mas com uma segurança financeira que a família dela fazia questão de mostrar. Rodrigo se apaixonou rápido. Em 3 meses, já estava falando em casamento. Eu fiquei feliz por ele, de verdade. Mas quando fui conhecer Denise pela primeira vez, algo me incomodou. Rodrigo me buscou na rodoviária de Campinas, e no caminho para o restaurante onde íamos jantar, me pediu para não falar sobre o bairro onde morávamos, sobre meu trabalho de professora particular, sobre a casa simples. Disse que Denise era de outro nível e que ele não queria que eu ficasse desconfortável. Eu engoli aquilo. Achei que era nervosismo de quem quer impressionar. No jantar, fui simpática, educada, fiz perguntas sobre a vida dela, elogiei o vestido que ela usava. Denise foi cordial, mas distante. Quando falei que dava aulas de reforço para crianças do bairro, ela deu um sorriso fino e mudou de assunto. Quando mencionei que fazia bolo de fubá para vender nos fins de semana, Rodrigo me interrompeu e disse que isso era passado. Eu olhei para ele e vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Vergonha de mim. O casamento aconteceu 1 ano depois. Eu ofereci ajuda com os preparativos, mas Denise disse que a mãe dela já estava cuidando de tudo. O vestido de noiva, o buffet, a decoração, o salão, tudo foi escolhido pela família dela. A mim, coube comprar meu próprio vestido e aparecer no dia. Eu contribuí com uma quantia que juntei durante meses para dar de presente. Mas na hora de agradecer às famílias, o pai de Denise foi citado como o grande apoiador, e eu nem fui mencionada. Depois do casamento, eles se instalaram num apartamento em Campinas que o pai de Denise ajudou a financiar. As visitas que eu fazia passaram a ser cada vez mais espaçadas. Rodrigo dizia que estavam ocupados, que os fins de semana eram corridos, que mês que vem a gente se vê. Mês que vem virava 2, 2 viravam 3 e eu ia ficando para trás. Quando Pedro nasceu, meu primeiro neto, eu achei que tudo ia mudar. Fui para Campinas no dia seguinte, levei roupinhas que tinha comprado, enxoval que bordei à mão durante a gravidez toda. Cheguei no hospital com sacolas cheias de carinho e encontrei o quarto lotado. Os pais de Denise estavam lá, os irmãos dela, as amigas. Eu entrei e senti que estava invadindo um espaço que não era meu. Denise me cumprimentou com um aceno da cama. Rodrigo disse um "Oi, mãe", rápido, e voltou a conversar com o sogro. Peguei Pedro no colo por menos de 5 minutos antes de Dona Silvia pedir para segurar o neto porque ele estava inquieto. Fui embora naquele dia com as sacolas ainda pela metade. Deixei o enxoval e voltei para Sorocaba de ônibus, olhando pela janela, tentando entender em que momento meu filho tinha me substituído por outra família. Com o tempo, fui entendendo. Não foi culpa de uma pessoa só. Rodrigo queria subir na vida, queria ser aceito por uma família que tinha mais do que ele, queria apagar a origem simples que ele achava que o diminuía. E eu era o lembrete vivo dessa origem. Meu jeito de falar, meu modo de vestir, meu endereço em Sorocaba, tudo em mim gritava o passado que ele queria enterrar. Denise nunca foi abertamente cruel comigo. Era pior do que isso.
era indiferente. Me tratava com uma educação fria que doía mais do que qualquer grosseria. Quando eu ligava, ela atendia com aquele tom de quem faz favor. Quando eu visitava, ela nunca oferecia café, nunca perguntava se eu queria ficar para jantar. Eu chegava, ficava 1 hora e sentia que já era hora de ir embora. Os comentários de Rodrigo foram ficando mais frequentes. Sobre minha roupa, sobre meu cabelo, sobre o presente que eu levava para os netos. Numa visita, levei um bolo de milho que fiz com carinho, e ele disse, na frente de Denise: "Mãe, as crianças não comem isso. Leva da próxima vez alguma coisa de padaria." Eu levei o bolo de volta e chorei no ônibus inteiro até Sorocaba. Beatriz nasceu 2 anos depois do Pedro. Eu tentei estar mais presente dessa vez. Ofereci para ficar 1 semana em Campinas, ajudando com o bebê. Denise agradeceu, mas disse que a mãe dela já ia ficar lá. Eu mandei um presente pelo correio, um sapatinho de crochê que fiz durante noites, e nunca recebi sequer uma foto da Beatriz usando. E a minha irmã, Sônia? Vocês devem estar se perguntando por que ela não me defendeu no casamento do Vinícius, quando me viu sozinha no fundo do salão. A verdade é que Sônia nem percebeu. Ela estava sentada na frente, cercada pela família da noiva, emocionada com o casamento do filho. Sônia sempre foi assim, envolvida no próprio mundo, nas próprias emoções, não por maldade, por distração. Pelo mesmo motivo que nunca percebeu o quanto eu me sacrifiquei pelo Vinícius. Ela sabia que eu ajudava, claro, mas nunca soube a dimensão real. Nunca soube do carro vendido, do empréstimo, das marmitas de bicicleta. Eu nunca contei, porque quando a gente faz por amor, não precisa de plateia. Mas voltando ao que importa. Ao longo dos anos, meu papel na vida de Rodrigo foi encolhendo até virar quase nada. Eu era convidada para aniversário dos netos, mas colocada numa mesa de canto. Era chamada no Natal, mas chegava depois de todos e saía antes. Era lembrada no Dia das Mães com uma mensagem genérica de celular, dessas que a gente copia e cola. Eu me tornei uma obrigação no calendário, não uma presença desejada. E sabe o que é mais doloroso? Eu deixei. Eu permiti. Cada vez que engoli um comentário, cada vez que abaixei a cabeça, cada vez que voltei para Sorocaba fingindo que estava tudo bem, eu estava ensinando meu filho que podia me tratar daquele jeito. Eu estava dizendo, sem palavras, que aquilo era aceitável, que eu podia ser diminuída, ignorada, colocada de lado e ainda assim estaria ali quando eles precisassem. A pergunta que eu me fiz naquela noite do casamento, sentada na mesa principal ao lado de Vinícius, finalmente tinha resposta. Por que eu deixei chegar a esse ponto? Porque eu confundi amor com submissão. Porque achei que ser boa mãe significava aceitar tudo. Porque tive medo de que, se eu impusesse limites, perderia meu filho de vez. E ironia das ironias, foi exatamente por não impor limites que eu o perdi. Naquela noite, depois da festa, minha irmã Sônia me ofereceu carona até a rodoviária. No carro, ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela disse que o discurso do Vinícius tinha sido lindo, que ela não sabia de tudo que eu tinha feito, que estava emocionada. Eu segurei a mão dela e disse: "Está tudo bem, Sônia. Seu filho é um homem maravilhoso. Isso é o que importa." Mas quando entrei no ônibus de volta para Sorocaba, sozinha, sentada na janela, olhando as luzes da estrada passarem no escuro, eu sabia que nada estava bem. Algo dentro de mim tinha rachado naquela noite. Não quebrado, porque se tivesse quebrado, eu teria desmoronado. Tinha rachado, como um copo que ainda segura a água, mas que a qualquer momento pode se partir. Cheguei em casa de madrugada. Abri a porta, acendi a luz da sala, e tudo estava exatamente como eu tinha deixado. A casa silenciosa, os móveis no lugar, o retrato de Ademar na estante. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. Não chorei. Não liguei a televisão. Fiquei ali, no escuro da minha própria casa, ouvindo o barulho do relógio na parede e, pela primeira vez na vida, me fazendo uma pergunta que eu deveria ter feito décadas atrás. Quem é a Ivone quando ninguém precisa dela? Eu não sabia a resposta. E isso me assustou mais do que qualquer coisa que Rodrigo pudesse ter me dito. Adormeci no sofá naquela noite. Acordei com o sol entrando pela janela, o corpo doendo, o vestido azul marinho ainda no corpo, amassado. Levantei, fui até o espelho do banheiro e me olhei.
Vi uma mulher de 67 anos, com olheiras, cabelo desfeito, o rosto marcado por uma noite sem sono. Mas vi também algo diferente nos meus olhos. Algo que não estava ali na noite anterior. Não era raiva, não era tristeza, era decisão. Tirei o vestido, tomei banho, fiz café e sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Vinícius estudava, onde eu contava dinheiro de marmita, onde a vida realmente acontecia. Peguei um caderno, uma caneta e comecei a escrever. Não uma carta, não uma lista. Comecei a escrever tudo o que eu tinha engolido nos últimos 25 anos. Cada humilhação, cada silêncio. Cada vez que abaixei a cabeça quando deveria ter levantado. Preenchi 6 páginas. 6 páginas de dor que eu nunca tinha colocado em palavras. E quando terminei, fechei o caderno, guardei na gaveta e disse para mim mesma: nunca mais. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era Rodrigo. E o que ele disse naquela ligação foi a gota d'água que faltava para eu tomar a decisão mais importante da minha vida. A ligação veio numa terça-feira de manhã, 2 dias depois do casamento. Eu estava na cozinha tomando café, com o caderno de 6 páginas ainda guardado na gaveta como uma promessa que eu tinha feito a mim mesma. O celular tocou e o nome de Rodrigo apareceu na tela. Meu coração acelerou porque fazia meses que ele não me ligava por iniciativa própria. Respirei fundo e atendi. Ele não começou com "Bom dia, mãe". Não perguntou como eu estava, se tinha chegado bem em casa, se precisava de alguma coisa. A primeira frase que saiu da boca do meu filho foi: "Mãe, a senhora precisa ligar para o Vinícius e pedir para ele tirar o vídeo". Eu não entendi no primeiro momento. Perguntei que vídeo. Rodrigo explicou com a voz tensa que alguém tinha filmado o discurso de Vinícius no casamento e postado nas redes sociais. O vídeo estava circulando nos grupos de família, nos grupos de amigos, nos grupos de trabalho dele. Disse que colegas da empresa tinham mandado mensagem perguntando se era ele, o filho que humilhou a mãe. Disse que o chefe dele tinha visto, que Denise estava furiosa porque as amigas dela estavam comentando. E então ele disse a frase que mudou tudo. "A senhora não tem noção do que esse vídeo está fazendo com a minha reputação. Precisa resolver isso. A senhora é minha mãe, tem obrigação de me proteger." Obrigação de proteger. Ele não disse "me desculpa, mãe". Não disse "eu errei, mãe". Não disse "eu te amo, mãe, e sinto muito pelo que fiz". Disse que eu tinha a obrigação de proteger a reputação dele. A mesma reputação que ele construiu às minhas custas, pisando em cima da mulher que o criou sozinha. Fiquei em silêncio por tanto tempo que ele perguntou se eu ainda estava na linha. Eu estava, mas algo dentro de mim estava se reorganizando, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram o lugar certo. Todas aquelas 6 páginas do caderno, todas as memórias, todas as humilhações, tudo se condensou naquele instante numa clareza que eu nunca tinha sentido antes. Quando finalmente abri a boca, minha voz saiu calma, tão calma que até eu me estranhei. Disse: "Rodrigo, eu não vou pedir pro Vinícius tirar nada. O que ele disse naquele microfone é a verdade. Cada palavra. E se essa verdade está incomodando você, talvez o problema não seja o vídeo. Talvez o problema seja o que você fez para esse vídeo existir." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu quase podia ouvir o sangue dele fervendo. Quando ele voltou a falar, a voz já era outra, mais alta, mais agressiva, cheia daquela indignação de quem se sente injustiçado sem perceber que é o autor da própria injustiça. Disse que eu estava sendo ingrata, que ele sempre cuidou de mim, que nunca me deixou faltar nada. Perguntei calmamente quando foi a última vez que ele tinha me ligado antes daquele dia. Ele ficou quieto. Perguntei quando foi a última vez que ele tinha me visitado em Sorocaba. Quieto de novo. Perguntei se ele sabia o valor da minha aposentadoria, se sabia quanto eu pagava de luz, de água, de remédio por mês. Silêncio. Então eu disse algo que nunca tinha dito em voz alta. Disse: "Rodrigo, você não cuida de mim. Você me tolera. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Cuidar é perguntar como eu estou. Tolerar é me convidar para o Natal e me colocar na ponta da mesa, longe de todo mundo, para eu não envergonhar a sua esposa." Ele tentou me interromper, mas eu continuei, com a mesma calma, sem levantar a voz.
sem tremer. Disse que no casamento do Vinícius, na frente de 200 pessoas, ele me chamou de vergonha, que eu ouvi aquela palavra e fui sentar no fundo como um cachorro que leva um chute e vai se esconder debaixo da mesa. Que eu fiz isso porque passei a vida inteira achando que era assim que mãe demonstrava amor, aguentando tudo calada para não perder o filho. E disse: mas eu não perdi só você, Rodrigo. Eu perdi a mim mesma. E isso eu não posso mais aceitar. A ligação terminou sem despedida. Ele desligou. E eu coloquei o celular na mesa, olhei para o café que já tinha esfriado e senti uma coisa estranha no peito. Não era dor, não era alívio, era leveza. Como se eu tivesse carregado uma mala pesada nas costas por décadas e finalmente tivesse colocado no chão. Nos dias seguintes, aconteceu exatamente o que eu esperava. O telefone começou a tocar, mas não era Rodrigo. Eram os parentes. Tia Nair, que mora em Santos e nunca me visita, ligou para dizer que eu estava destruindo a família. Disse que mãe é para isso, para aguentar, para perdoar, para dar a outra face. Primo Geraldo, que eu não via há 4 anos, mandou mensagem dizendo que mãe de verdade perdoa e que eu estava exagerando. Dona Silvia, a sogra de Denise, teve a audácia de ligar para o meu celular e dizer que eu estava sendo egoísta, que estava prejudicando o casamento do meu filho e que uma mulher da minha idade deveria ter mais sabedoria para não criar confusão. Eu ouvi cada um com educação, agradeci a preocupação e não mudei uma vírgula da minha posição. Sabe o que me chamou a atenção? Nenhuma dessas pessoas me ligou depois do casamento para perguntar se eu estava bem. Nenhuma perguntou como eu me senti sendo humilhada na frente de todos. Nenhuma quis saber se eu precisava de algo, se tinha chegado bem em casa, se estava dormindo, se estava comendo. Só apareceram quando a reputação do Rodrigo estava em jogo. Eu era a mãe que devia se sacrificar mais uma vez para manter as aparências. A mãe que engole, que perdoa, que finge, que sorri. Sempre eu. Uma semana depois da ligação, Rodrigo apareceu na minha porta em Sorocaba. Tocou a campainha numa sexta-feira à tarde, sem avisar. Quando abri e vi ele ali, de camisa social e calça jeans, com aquela cara de quem ensaiou um discurso no caminho, eu soube exatamente o que ele tinha vindo fazer. Tinha vindo tentar me convencer. Deixei ele entrar. Ofereci café, como sempre fiz, como fiz durante 42 anos de maternidade. Ele aceitou. Sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando ao redor como se estivesse vendo aquela casa pela primeira vez em anos. E talvez estivesse, porque a última vez que ele tinha pisado ali fazia mais de 1 ano. Seus olhos passaram pelo retrato de Ademar na estante, pela cortina de renda que era a mesma desde que ele era criança, pelo azulejo da parede que eu nunca tive dinheiro para trocar. Eu vi ele registrar cada detalhe com aquele olhar que eu já conhecia. O olhar de quem compara. O olhar de quem mede a distância entre o que tem e o que veio. Ele começou devagar. Disse que tinha pensado muito, que sabia que tinha errado, que não devia ter falado daquele jeito no casamento. Disse que a pressão no trabalho estava grande, que Denise estava cobrando, que ele não pensou antes de falar. Pediu desculpas. Mas era o tipo de desculpa que vem acompanhada de justificativa, que vem embalada numa explicação que tira o peso da responsabilidade. E logo depois da desculpa veio a proposta. Disse que queria que as coisas voltassem ao normal, que eu podia vir passar o Natal com eles, que ia me tratar melhor, que ia me ligar mais vezes. Em troca, queria que eu falasse com Vinícius sobre o vídeo e que parasse de alimentar essa situação com os parentes. Eu escutei tudo em silêncio, servindo café, sem demonstrar emoção. Quando ele terminou, coloquei a xícara na mesa e olhei nos olhos do meu filho. Nos mesmos olhos que um dia foram de um menino de 9 anos sentado na cadeira do pai, esperando que o mundo fizesse sentido de novo. E disse: Rodrigo, eu te amo. Te amei desde o dia que você nasceu e vou te amar até o último dia da minha vida. Mas eu não vou pedir para Vinícius tirar nada. Eu não vou fingir que aquela noite não aconteceu. E eu não vou voltar a ser a mãe que aceita migalha de respeito em troca de um lugar na mesa do Natal. Ele começou a ficar nervoso. Disse que eu estava sendo radical, que família passa por dificuldades e se reconstrói. Eu concordei. Disse que sim, família se reconstrói, mas que reconstrução começa com respeito, não com acordo de silêncio.
Então abri a gaveta da cozinha. Peguei o caderno. Coloquei na mesa entre nós dois. Ele olhou para o caderno sem entender. Eu disse: ali dentro tem 6 páginas. 6 páginas com tudo que eu engoli nos últimos 25 anos. Cada vez que você me fez sentir pequena, cada vez que me tratou como um incômodo, cada vez que eu chorei no ônibus voltando para casa. Eu não vou te pedir para ler, mas quero que você saiba que existe, que eu lembro de tudo, e que a mulher que escreveu aquilo decidiu que nunca mais vai engolir nada em silêncio. Rodrigo olhou para o caderno como se fosse uma coisa perigosa. Não tocou, não abriu. Ficou em silêncio por um tempo longo, e eu vi nos olhos dele algo que não via há muito tempo. Não era remorso, não era arrependimento. Era medo. Medo de perder o controle que sempre teve sobre mim. Medo de não conseguir mais me manipular com culpa. Medo de uma versão da mãe dele que ele não conhecia. Ele se levantou, agradeceu o café e foi até a porta. Antes de sair, virou e disse: "A senhora mudou, mãe." Eu respondi: "Não, Rodrigo. Eu voltei a ser quem eu era antes de esquecer que tinha valor." Ele saiu sem dizer mais nada. Ouvi os passos dele no corredor, a porta da frente se fechando, o carro ligando na rua. Fiquei parada na cozinha, com as 2 xícaras na mesa, o caderno ainda fechado entre elas e o cheiro de café no ar. Voltei para a pia e lavei as 2 xícaras, a dele e a minha. Lavei devagar, com cuidado, como se aquele gesto simples tivesse um significado que eu ainda estava aprendendo a decifrar. E enquanto a água corria, algo se completou dentro de mim. Não era felicidade, era inteireza. A sensação de que, pela primeira vez em décadas, minhas palavras e minhas atitudes estavam alinhadas. Eu tinha dito o que sentia, sem gritar, sem chorar, sem implorar, sem levantar a voz uma única vez. E o mundo não tinha acabado. O teto não caiu. O chão não se abriu. Eu simplesmente disse a verdade, e a verdade me sustentou. Nos dias seguintes, o telefone parou de tocar. Os parentes que tinham ligado para me pressionar sumiram tão rápido quanto apareceram. Rodrigo não mandou mais mensagem. Denise, que nunca me ligava mesmo, continuou não ligando. E eu, sozinha na minha casa em Sorocaba, senti um silêncio diferente de todos os silêncios que já tinha vivido. Não era o silêncio do abandono, aquele que pesa e sufoca. Era o silêncio da escolha. Eu tinha escolhido a mim mesma, e o preço imediato era a solidão. Mas era uma solidão honesta, limpa, que não me diminuía. Era a solidão de quem parou de mendigar companhia. Comecei a preencher esse silêncio com coisas que há anos eu não fazia. Voltei a caminhar de manhã na praça do bairro, coisa que tinha parado de fazer porque ficava esperando o telefone tocar. Preparei receitas que eu gostava e que Rodrigo sempre criticou. Fiz meu bolo de milho, o mesmo que ele disse que ninguém queria, e levei para Dona Conceição, minha vizinha de porta, que comeu 2 pedaços e disse que era o melhor bolo que já tinha provado. Abri as janelas da casa, coloquei música no rádio e, numa tarde de quarta-feira, sentada na varanda com um livro no colo, percebi que estava sorrindo. Sem motivo aparente, sem que ninguém tivesse me dado permissão para isso. Eu estava sorrindo porque queria. 2 semanas depois da visita de Rodrigo, recebi uma ligação que não esperava. Era Vinícius. Disse que ficou sabendo de tudo pela Sônia, que Rodrigo tinha ligado para minha irmã reclamando que eu estava diferente e impossível. Vinícius me perguntou se eu estava bem, se precisava de algo, se queria que ele viesse me ver. Eu disse que estava bem. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo, estava bem. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Tia, eu e a Fernanda estávamos conversando. A gente quer te convidar para uma coisa, mas não é por pena, é porque a senhora merece." E o que ele me convidou para fazer foi o começo de uma vida que eu não sabia que ainda era possível ter aos 67 anos. 3 semanas depois daquela conversa com Rodrigo na cozinha, Vinícius e Fernanda apareceram na minha casa num domingo de manhã. Eu estava fazendo café com bolo de fubá, aquele que eu sempre fiz e que sempre foi rejeitado na casa do meu filho. Quando abri a porta e vi os 2 ali, com aquele sorriso largo e uma sacola cheia de coisas, meu coração se encheu de um calor que eu não sentia há muito tempo. Fernanda me abraçou como se me conhecesse há anos.
E de certa forma conhecia, porque Vinícius tinha contado para ela cada detalhe da nossa história. Ela me deu um presente embrulhado em papel dourado e disse: "É da parte dos dois, sogra do coração." Quando abri, era um porta-retrato com uma foto do casamento. Mas não era qualquer foto. Era a foto do momento em que Vinícius me levava pela mão até a mesa principal. Eu de azul, ele de terno, o salão inteiro de pé ao fundo. Atrás do porta-retrato, Fernanda tinha escrito: "Para a mulher que tornou tudo isso possível." Coloquei aquele porta-retrato na estante da sala, ao lado do retrato de Ademar. E ali ficaram, lado a lado, as duas imagens que resumiam minha vida. O homem que me amou em silêncio e o menino que me homenageou em voz alta. Vinícius sentou na mesa da cozinha, no mesmo lugar de sempre, e comeu 3 pedaços de bolo de fubá. Fernanda repetiu 2 vezes e disse que era o melhor bolo que já tinha provado na vida. Eu sei que talvez estivesse exagerando, mas não importava. Importava que ali, naquela cozinha simples de Sorocaba, com cheiro de café fresco e bolo recém-saído do forno, eu me sentia exatamente onde deveria estar. Não como um incômodo, não como uma obrigação, como alguém que é desejada. Antes de irem embora, Vinícius me disse algo que mudou o rumo dos meus próximos meses. Disse que a construtora onde ele trabalhava em Campinas estava desenvolvendo um projeto social com uma escola pública do bairro, oferecendo reforço escolar gratuito para crianças de famílias de baixa renda. Eles precisavam de professores voluntários, e ele tinha pensado imediatamente em mim. Eu hesitei no começo. Campinas ficava longe, eu não tinha carro, ia depender de ônibus. Mas Vinícius disse que o projeto funcionava nas terças e quintas à tarde, que ele podia me buscar na rodoviária e que a escola ficava a 10 minutos do escritório dele. Olhei para ele e vi nos olhos dele a mesma confiança que eu vi naquela noite na cozinha, quando ele queria desistir da faculdade e eu disse que acreditava nele. Só que dessa vez era ele quem acreditava em mim. Aceitei. E aquela decisão mudou minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Na primeira terça-feira, cheguei à escola com as mãos suando e o coração disparado. A sala tinha 12 crianças entre 8 e 12 anos, todas com aquele olhar que eu conhecia tão bem. Olhar de quem precisa de atenção, de quem não tem em casa alguém com paciência para sentar e explicar uma conta de dividir ou uma regra de acentuação. Eu conhecia aquele olhar porque vi ele nos olhos de Vinícius durante anos. No primeiro dia, uma menina de 9 anos chamada Luísa se aproximou e perguntou: "A senhora é professora de verdade?" Eu sorri e disse: "Sou professora há mais tempo do que você pode imaginar." Ela sorriu de volta e sentou na primeira carteira. A partir daquele dia, Luísa nunca mais trocou de lugar. Em poucas semanas, a turma me adotou. Me chamavam de Dona Ivone, me esperavam na porta, me mostravam as notas que melhoravam aos poucos. Um menino chamado Davi, de 11 anos, que mal conseguia ler quando comecei, me apresentou um mês depois a redação que tinha escrito sobre a família. No final, tinha uma frase que me fez precisar sair da sala para chorar no corredor. A pessoa mais importante da minha semana é a Dona Ivone, porque ela acredita que eu consigo. Eu, que passei anos achando que não servia mais para nada, estava de volta ao que sempre fiz de melhor: ensinar. E dessa vez, cada aula que eu dava não era por obrigação, não era para sustentar ninguém, não era para pagar mensalidade de faculdade. Era porque eu queria, porque me fazia bem, porque me fazia sentir viva. Num desses dias na escola, a coordenadora me chamou para uma conversa. Disse que os pais dos alunos estavam impressionados com a melhora das notas, que as crianças falavam de mim em casa, e perguntou se eu aceitaria expandir o projeto para 3 dias por semana. Eu disse que sim, sem pensar 2 vezes. Enquanto isso, Rodrigo estava fazendo algo que eu não esperava, tentando. Não da forma perfeita, não da forma que eu sonhava, mas tentando. 3 semanas depois da conversa na cozinha, ele ligou e perguntou se podia trazer Pedro e Beatriz para passar o sábado comigo. Não pediu para eu ir a Campinas. Ofereceu trazer as crianças até Sorocaba. Era um gesto pequeno, mas para quem conhecia Rodrigo, era enorme. Pedro e Beatriz chegaram na manhã de sábado com mochilinhas nas costas e sorrisos enormes. Pedro, que agora tinha 11 anos, me abraçou e disse: "Vovó, senti saudade." Beatriz, com 9,
Me mostrou um desenho que tinha feito na escola com o título Minha Família. E ali, no canto do desenho, tinha uma figura de cabelo branco com um vestido azul. Era eu. Passei o dia inteiro com eles. Fiz bolo de chocolate, joguei cartas na mesa da sala, levei eles para tomar sorvete na praça. Pedro me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o jogo de futebol que tinha ganho. Beatriz me mostrou os vídeos que gostava de assistir no celular e me ensinou uma dancinha que estava na moda. Eu tentei acompanhar e fiz tão errado que os três, eu inclusa, caímos na risada. Quando Rodrigo voltou para buscá-los no fim da tarde, as crianças não queriam ir embora. Pedro pediu para ficar mais um pouco, Beatriz disse que queria dormir na casa da avó. Rodrigo olhou para mim e eu vi algo nos olhos dele que não via há muitos anos. Não era pena, não era obrigação. Era algo parecido com reconhecimento. Como se ele finalmente estivesse enxergando o que sempre esteve ali. Ele não disse muito. Apenas, sábado que vem, posso trazer eles de novo? Eu respondi, a porta está sempre aberta, filho. E assim, aos poucos, uma nova rotina foi se formando. Não a rotina de antes, onde eu existia para servir e eles existiam para receber. Uma rotina diferente. Rodrigo trazia as crianças 2 vezes por mês. Às vezes ficava para o café, às vezes ia embora e voltava depois. Quando ficava, conversava comigo sobre coisas que nunca tínhamos conversado. O trabalho, as dificuldades, os planos para o futuro. Não era intimidade profunda. Era um começo. E eu aprendi a valorizar começos. Denise nunca veio. Mandava as crianças com roupas de troca e uma mensagem educada pelo celular, mas nunca apareceu na minha porta. Eu não me importei. Não era dela que eu precisava de reconhecimento. E talvez, com o tempo, as coisas entre nós também encontrassem um caminho. Ou talvez não. E tudo bem. 6 meses depois do casamento de Vinícius, minha vida era irreconhecível. Eu dava aula 2 vezes por semana em Campinas. Tinha um grupo de amigas da escola que me chamava para tomar café, cultivava plantas na varanda, lia um livro por semana e escrevia no meu caderno quase todo dia. Não coisas tristes, coisas que eu descobria sobre mim mesma, gostos que eu não sabia que tinha, opiniões que nunca tinha expressado, sonhos que eu achava que tinham prazo de validade, mas que na verdade estavam ali, esperando eu ter coragem de tirá-los da gaveta. Num sábado de outubro, Vinícius me ligou com a voz diferente, animada, quase nervosa. Disse que ele e Fernanda tinham uma novidade. Perguntei o que era e ele disse que preferia contar pessoalmente. Combinamos de nos encontrar no domingo. Quando chegaram, Fernanda estava com um brilho no olhar que eu reconheci imediatamente. Antes que Vinícius dissesse qualquer coisa, eu olhei para ela e disse: "Você está esperando um bebê." Fernanda arregalou os olhos, riu e perguntou como eu sabia. Eu disse que são coisas que uma mulher reconhece. Vinícius me abraçou e disse: "Tia, a gente quer te pedir uma coisa. Quando o bebê nascer, queremos que a senhora seja a madrinha." Meus olhos encheram de água antes que eu pudesse responder. Consegui apenas acenar que sim com a cabeça, porque a voz não saía. Fernanda me abraçou e sussurrou: "Nosso filho vai ter a melhor madrinha do mundo." Naquela noite, depois que eles foram embora, eu sentei na varanda da minha casa e olhei para o céu de Sorocaba. As estrelas estavam tímidas, escondidas atrás de algumas nuvens, mas o ar estava fresco e cheirando a jasmim do vizinho. Fiquei ali por um longo tempo, em silêncio, pensando em tudo o que aconteceu desde aquela noite no salão de festas. Pensei no vestido azul marinho. Ele ainda estava no meu guarda-roupa. Às vezes, eu abria a porta do armário, passava a mão no tecido e sorria. Não porque ele fosse bonito ou caro, mas porque ele me lembrava de quem eu era antes daquela noite e de quem me tornei depois dela. O vestido era o mesmo. Eu é que tinha mudado. Pensei em Ademar, no que ele diria se pudesse me ver agora. Acho que ficaria orgulhoso. Não pelo que fiz por Vinícius, não pelas aulas que dava, não pela força que mostrei diante de Rodrigo. Ficaria orgulhoso porque eu finalmente estava vivendo para mim. Porque ele sempre disse, quando era vivo, que eu merecia mais do que dava a mim mesma. Eu nunca entendi o que ele queria dizer. Agora eu entendia. Pensei em Rodrigo, meu filho. O menino que perdeu o pai aos 9 anos e que cresceu com medo de perder de novo.
Talvez ele tenha se agarrado a Denise e à família dela porque eles representavam a segurança que ele nunca mais sentiu depois que Ademar partiu. Talvez ele tenha sentido vergonha de mim porque eu o lembrava de uma época em que a vida era difícil e incerta. Eu não sei. E talvez nunca saiba por completo. Mas entendi que não era minha responsabilidade carregar a dor dele. Era a responsabilidade dele cuidar das próprias feridas, assim como eu estava cuidando das minhas. E pensei em mim. Na Ivone de 67 anos que estava sentada naquela varanda, com cheiro de jasmim no ar e um convite de madrinha no coração. Na mulher que vendeu marmita de bicicleta, que vendeu o carro do marido para pagar a faculdade de um sobrinho, que juntou dinheiro durante 4 meses para comprar um vestido que o próprio filho chamou de vergonha. Na mulher que abaixou a cabeça tantas vezes que esqueceu como era o mundo visto de cima, mas que agora, finalmente, estava olhando para frente. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se Rodrigo vai continuar tentando ou se vai voltar aos velhos hábitos. Não sei se Denise algum dia vai aparecer na minha porta. Não sei quantos anos eu ainda tenho pela frente ou quantas turmas de crianças ainda vou conseguir ensinar. Mas sei de uma coisa. Sei que eu não sou uma roupa velha que se joga no fundo do armário. Não sou um bolo que se empurra para o canto da mesa. Não sou uma cadeira vazia no fundo de um salão. Eu sou Ivone Aparecida de Souza, professora, mãe, avó, tia, madrinha. Uma mulher que demorou 67 anos para entender que o amor mais importante que existe é o que a gente tem por si mesma. E se tem uma coisa que eu aprendi em toda essa história, é que nunca é tarde para se levantar da mesa do fundo. Nunca é tarde para caminhar até o lugar que sempre foi seu. E nunca, nunca mesmo, é tarde para vestir o que quiser, erguer a cabeça e dizer: eu estou bem assim. E quem não aceita, o problema não é meu. Meu vestido azul marinho continua no guarda-roupa. E toda vez que eu olho para ele, não sinto mais vergonha. Sinto orgulho, porque aquele vestido me lembrou que o valor de uma pessoa nunca esteve na roupa que ela veste. Está na história que ela carrega. E a minha história, essa que acabei de contar para vocês, é a maior prova disso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.